Lucas, capítulo 24, versículo 13, diz: Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios. 60 estádios corresponde a aproximadamente 11 quilômetros, né? Cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Irmãos, no mesmo dia da ressurreição do Senhor, ele foi sepultado, ele foi crucificado na sexta-feira, ele foi sepultado e no terceiro dia, no domingo, ele ressuscitou. E no mesmo dia da ressurreição, dois pseudos discípulos do Senhor estavam caminhando de Jerusalém a Emaús, porque eles presenciaram tudo aquilo que era ocorrido e mais eles ouviram os relatos de tudo aquilo que sucedeu sobre a tortura e sobre a morte do Senhor. Eles iam para a aldeia de Emaús, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém, e estavam falando sobre tudo aquilo que tinha ocorrido. Aqueles discípulos, irmãos, são como muitos de nós hoje. Falam sobre Jesus sem o conhecer, né? Imaginam e criam até fantasias. Imaginam Jesus Cristo pregado na cruz. Imaginam Jesus Cristo num quadro ou numa figura de um filme de Hollywood. Mas só se conhece o Senhor Jesus através da palavra do Senhor. Então tem muita gente que imagina como Jesus era, como Jesus agia, como Jesus fazia, mas verdadeiramente não conhecem ao Senhor. O mundo não conhece ao Senhor. Por quê? Porque se o conhecesse mesmo, o seguiria. Todos aqueles que conhecem a Jesus se apaixonam por Jesus, creem em Jesus e seguem a Jesus. As pessoas que ainda não seguem a Jesus é porque ainda não o conheceram, não sabem do poder do Senhor, não sabem da misericórdia, do amor do Senhor, não conhecem as estratégias e os ensinamentos do Senhor. Irmãos, a maior perda que pode haver nessa vida não é perder bens materiais, não é perder entes queridos. A maior perda dessa vida é passar por ela e não conhecer o Deus que te deu a vida, não conhecer o Senhor Jesus. Isso é um prejuízo enorme, irmãos, porque quando uma pessoa começa a conhecer Jesus, a vida dela muda. Ela passa pelas adversidades, mas a reação dela muda. Ela não se desespera mais. Ela sabe que tem um Deus com ela, poderoso, que pode livrá-la a qualquer momento. Pode fazer aquilo que remédio algum pode fazer aquilo que médico ou terapia alguma pode fazer. O nosso Deus, Ele faz aquilo que o homem não pode fazer. Ele faz o sobrenatural. O nosso Deus é um Deus que chama a existência aquilo que ainda não existe. Ele cria do nada. É o único criador. O homem não cria nada. O homem transforma. O homem é um transformador. Transforma uma forma de energia em outra. Transforma uma matéria-prima num produto. Transforma lá algumas coisas e aperfeiçoa, mas criar só o nosso Deus. Ele criou o céu, a terra e todo o universo. Ele nos deu a vida. Nós precisamos conhecer mais a Deus. É uma perda enorme. Você tem que adquirir conhecimento. Conhecimento é uma bênção. Conhecimento das ciências, conhecimento das coisas que agregam valor, mas principalmente conhecer a Deus, porque na hora do desespero, na hora do sufoco, na hora que você não tem mais recursos humanos, Deus age e opera na vida daquele que o conhece e que crê. A única fonte segura de informação e de conhecimento de Deus é a Bíblia Sagrada, são as Escrituras Sagradas, porque
Nela nós temos a obra do Senhor, o caráter do Senhor, a personalidade de Cristo. Então, nela nós temos os ensinamentos de Deus, nós temos as estratégias, os mandamentos, os direitos, os deveres, tudo que Deus... Não que Deus force ninguém a obedecer. Deus quer que você obedeça pela sua fé, por crer. Deus, ele não força ninguém a ler a Bíblia. Deus não força ninguém a obedecer às Escrituras. Deus, ele quer que as Escrituras seja informada, seja levada, e você, com o seu poder de decisão, o seu livre-arbítrio, decida-se por segui-la ou não segui-la. A decisão é sua, mas Deus coloca na sua palavra que você seguir a palavra do Senhor, obedecer às Escrituras, você vai ter bênção e abundância. E se não obedecer, os males virão sobre ti, os males vão prevalecer sobre ti. Então o Senhor Jesus, ele diz lá em João 10:10, que ele veio para nos trazer vida com abundância e vida eterna. Vida em abundância é ter paz, vida em abundância é ter os recursos necessários. Vida em abundância não é ser milionário, é ter valores espirituais, valores da alma. Que adianta a pessoa ter bens, até riqueza, e estar a ponto de dar um tiro na cabeça porque está desesperado por causa de uma situação qualquer. Mas aquele que confia em Deus, ele não se desespera. Uma pessoa que passa por uma adversidade e se desespera, pode ver, ela está precisando mais conhecer a Deus Deus através da palavra, crer no Senhor. Então, eles, aqui o texto diz, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Eles aqui não reconheceram o Senhor, porque eles não tinham uma visão espiritual. Irmãos, eles estavam caminhando para Emaús, 11 quilômetros, e de repente o Senhor Jesus veio junto a eles, e na mesma marcha, ouvindo aquilo que eles estavam falando. Se Jesus Cristo se aproximasse de você, você o reconheceria? Eles não reconheceram. Eles continuaram caminhada, Jesus do lado, né? Eles não reconheceram. Por que não se reconhece Jesus? Porque falta crescimento em espírito, falta uma visão espiritual, falta a luz. Quando você entra num quarto escuro, você não enxerga nada. Mas se alguém acender uma luz, você vê tudo. A luz que precisa acender no seu espírito é a luz da palavra do Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. É a palavra que nos ilumina. E quando nós temos a iluminação da palavra, nós enxergamos as coisas. Nós enxergamos que a nossa luta não é contra pessoas, é contra espíritos. Espíritos que influenciam a mente de pessoas. Espíritos que tornam pessoas criminosas. A nossa luta não é contra o criminoso. A nossa luta tem que ser contra espírito. A nossa luta, a nossa guerra é espiritual, não é carnal. Quantas pessoas que você não dava nada por elas foram transformadas pelo poder de Deus e hoje estão servindo a Deus, hoje são uma bênção pura. Por quê, irmãos? Porque foi dada uma outra oportunidade de conhecer o Senhor e ser transformado pelo poder e pela palavra do Senhor. E aqui no versículo 17 diz, e eles lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Aqui o Senhor Jesus perguntou aos dois discípulos que estavam caminhando. E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe, és tu só peregrino em Israel e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Aqui o relato deles, um relato falho. Algumas informações coincidem com a verdade, outras não. Por exemplo, Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obra, sim, mas o Senhor não é profeta. O Senhor é Deus. Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo.
Deus é Pai, Jesus Cristo e Espírito Santo de Deus. Nunca se refira ao Senhor sem a devida reverência, sem o devido respeito, porque Ele é Deus, Ele é o Deus de todos, mesmo aqueles que não o reconhecem como Deus, Ele é Deus, Ele criou, né? Foi o Verbo, foi a palavra que criou tudo. Então esse é o nosso Deus. Então aqui o Senhor Jesus faz aos discípulos duas perguntas, né? Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Então, duas perguntas: que palavras e por que estáis tristes? Irmãos, uma estratégia do Senhor Jesus era perguntar. O Senhor Jesus era um grande perguntador. Ele vivia perguntando. Ele não perdia a oportunidade de perguntar. E muitas vezes ele, quando era questionado, quando alguém perguntava algo a ele, ele respondia com uma outra pergunta. É uma estratégia do Senhor. Uma entre as milhares de estratégias do Senhor. Aprenda, irmãos. A pergunta, ela traz conhecimento. Ah, pastor, mas eu perguntei e a pessoa respondeu errado. Então, trouxe o conhecimento daquela pessoa, que aquela pessoa estava mal informada. O Senhor Jesus muitas vezes perguntava a ele com malícia. E quando ele respondia com uma outra pergunta, ele descaracterizava a malícia. Ele devolvia às pessoas a malícia que elas tinham usado na pergunta. Então, as perguntas trazem conhecimento, principalmente as perguntas a respeito da obra. O Senhor Jesus, desde criança, lá no primeiro Esqueceram de Mim, quando José e Maria esqueceram do Senhor lá no templo, o que o Senhor estava fazendo? Ele estava perguntando aos doutores. Então o Senhor Jesus, ele adquiria conhecimento sempre perguntando. Irmão, não perca a oportunidade de estar perguntando. Quando você pergunta a alguém e você tem a informação de como poder ajudar melhor aquela pessoa. Entendam, as perguntas trazem conhecimento, as perguntas são valiosas, era uma estratégia do Senhor e tem que ser uma estratégia do povo de Deus, do povo do Senhor. Nós temos que aprender com o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que nós devemos ser imitadores de Cristo. É claro que ninguém vai chegar lá, mas tem que caminhar nessa direção, né? Na direção de adquirir cada vez mais frutos espirituais e dons espirituais, como tinha o Senhor Jesus. E eles não conheceram o Senhor. E estavam dizendo lá: és tu peregrino e não sabe nada? Irmãos, se você não conhece alguma coisa, se você não conhece alguém, não fique imaginando. Pergunte. Pergunte, esclareça, se informe. Não fique imaginando, irmão. Não fique julgando. Nós não sabemos a história de ninguém. Ah, mas aquele fulano é encrenca pura. Ah, onde ele põe a mão só tem problema. E ele é problemático, ele é isso. Irmão, não faça isso. Não julgue, irmão. Você não conhece a história dele. Você não sabe por tudo aquilo que ele passou ao longo da vida dele. As lutas que ele travou, o sofrimento que ele teve. Então não julgue, irmãos. Procure perguntar, conhecer, para poder ajudar melhor. Mas não julgue, não condene ninguém. Nós não fomos constituídos como juízes, né? A não ser o juiz do mundo que julga as causas naturais do mundo. Mas nós não devemos, não julgueis para que não sejais julgados, diz a palavra do Senhor. Então, se você não conhece a vida, a história de ninguém, não fique imaginando, não fique condenando, não fique julgando. Pergunte, procure se informar para poder ajudar, porque nós temos que ser como o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus abençoador, e nós temos que ser abençoadores também, povo de Deus. Nós não podemos, hoje de manhã nós tivemos um culto abençoado, e nós falamos aquilo que o Senhor Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Não tenha o olho mau. O olho mau só vê maldade, só vê coisa ruim, só vê mal, só murmura, só reclama. Tem olho bom. Quando você tem um olho bom, todo o seu corpo tem luz. Então, e veja sempre algo bom, algo que traz o bem, que faz o bem em todas as vidas, em todas as situações. Esse é um outro segredo, irmãos. Então, ele está enxergando sempre. A pessoa pode ser a pior pessoa do mundo, mas tem algo bom nela. O apóstolo Paulo, ele era um perseguidor do Evangelho. Ele mandava prender
e mandava matar. Ele participou do apedrejamento de Estevão. Ele era cruel, perseguia cristãos. E o que Deus falou? Esse é um vaso escolhido para mim. Então Deus transformou a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo começou a enxergar as coisas quando caiu cego na estrada para Damasco. E aí a vida dele foi transformada e ele foi um dos maiores pregadores do Evangelho. Escreveu, pela direção do Espírito Santo de Deus, 2/3 do Novo Testamento. Então, irmãos, não tem caso perdido para Deus. Não, esse fulano não tem jeito. Não, essa fulana não tem. Tem jeito sim. Pode não ter jeito para o homem com os recursos do homem. Deus transforma. Deus transforma o maior criminoso num pregador do Evangelho, numa pessoa abençoadora. Então, por isso, irmãos, que nunca jogue a toalha em situação alguma, nunca desista, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que faz milagres, só Ele faz milagres, e Ele pode fazer um milagre na sua vida, na sua situação, seja ela em que estágio estiver. Confie no poder de Deus. E aqui, irmãos, eles estavam relatando o que diziam a respeito de Jesus. Irmãos, nós temos que divulgar a Jesus, mas não aquilo que nós imaginamos de Jesus. Nós devemos divulgar o que está escrito, o que está escrito, o que está escrito. Foque na palavra de Deus. Não se deixe guiar por aquilo que dizem por aí. Ah, o pastor falou isso. Confira na palavra. Se aquilo que o pastor falou está em concordância com a palavra, se aquilo que o pastor pregou vem de Deus, vem da direção de Deus. Porque hoje Satanás tem infiltrado muitos contaminadores, pessoas que dizem que estão pregando e não estão pregando a palavra do Senhor. Estão trazendo outros ensinamentos, contaminações. Então cheque tudo à luz da palavra de Deus. Cheque tudo de acordo com a palavra de Deus. Não, pastor, o senhor falou algo em desacordo com a palavra de Deus. Isso tem que ser atentado e investigado, irmãos. Você tem que estar atento. Chega de ser enganado. Satanás é o pai da mentira e o mestre do engano. Satanás está enganando o mundo todo com as suas filosofias, com as suas crendices, com a sua idolatria, dizendo todos do caminho de Deus. Ele é o enganador mor. Então não seja enganado. A verdade está escrita, a verdade está na palavra do Senhor. O Senhor Jesus é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. E o versículo 21 ao 24 diz: e nós esperávamos que fosse Ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, e já hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E o versículo 24 diz: e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. Eles tinham a expectativa de um libertador. Mas como eles imaginavam um libertador? Um guerreiro que viesse com espada, que formasse um exército e libertasse o povo hebreu, o povo judeu do cativeiro dos romanos. Né? Essa era a expectativa de quem enxerga naturalmente. Mas o Senhor Jesus veio, mas para libertar não só o corpo. Ele veio para libertar o corpo, a alma e o espírito com a palavra de Deus. Ele veio ensinando. O que o Senhor Jesus mais fazia era ensinar. Era a prioridade dele. Ele veio enviado pelo Pai com uma missão, com um roteiro escrito, né? E estava lá prioridade, ensinar, divulgar o reino dos céus. O reino dos céus, da onde nós viemos, nós devemos voltar. Não se perca nos enganos do inimigo. Não se prive de voltar e passar toda a eternidade no reino dos céus. Nós viemos a esse mundo para cumprir uma missão para o Senhor. Deus quer que nós usemos a nossa diferença para cumprir uma missão para o reino dos céus, abençoar alguém, abençoar uma família, abençoar uma comunidade. Todos nós somos diferentes. Não há
um só ser humano sobre a face da terra que seja igual ao outro. Mesmo os gêmeos univitelínicos têm diferenças. E essa diferença que Deus colocou em você, Ele quer que você use e que você prospere, que você abençoe a sua vida e abençoe a vida das pessoas que te cercam e cumpra a sua missão para Deus. Há uma diferença em cada um de nós. Fala para o seu irmão do lado, descubra a sua diferença e use a sua diferença. Tem algumas pessoas que é fácil encontrar a diferença dela, porque ela tem uma habilidade em comum. Ela se destaca em um determinado esporte, numa determinada atividade, tem uma diferença nela. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Ele também colocou uma boa diferença em você. Você tem que identificar essa diferença. Mas aquele fulano, ele fala, então use essa diferença aí no falar. Aquela pessoa ora, use a diferença na oração. Use a sua diferença. Não queira imitar o outro, irmãos. Porque aquele que quer imitar alguém, ele passa a ser, a não ser que seja um comediante qualquer, né? Mas ele passa a ser desnecessário, porque Deus colocou uma diferença nele, para ele nesse mundo usar essa diferença, abençoar a vida dele, abençoar os que o cercam e abençoar a obra do Senhor. Então essa é a direção do Senhor. Então não fique imaginando como Deus vai agir, só creia que Ele agirá. Havia testemunhos da ressurreição do Senhor. As mulheres viram a ressurreição do Senhor, mas eles não criam sem ver. Correram lá para ver. Irmãos, o Senhor Jesus passou boa parte da vida dele dizendo: eu vou ressuscitar no terceiro dia. 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 Chega, Senhor, o Senhor já falou que vai ressuscitar no terceiro dia. Ele ressuscitou no terceiro dia e ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Estavam espantados que o corpo tinha sumido. Alguns lembraram da palavra, mas a maioria queriam ver. Entenda, irmãos, quando Deus coloca na palavra, é verdade, creia, irmãos. Creia. Irmãos, o Tomé era um discípulo do Senhor, mas ele tinha dificuldade para crer. Não seja como Tomé. Ele tinha dificuldade, ele precisava ver para crer. E sabe o que o Senhor Jesus disse para ele em João 20, 29? Abençoado, bendito, bem-aventurado são aqueles que creem sem ver. Quem crê em Deus aqui? Todos. Quem já viu Deus aqui? Irmãos, se você precisasse ver para crer, ninguém creria no Senhor. Porque o nosso Deus, ele tem uma característica. Ele é invisível aos nossos olhos. Ele é invisível, mas ele é mais real do que tudo aquilo que é visível. Porque tudo nesse mundo que é visível vai se tornar invisível. Quando você descer aí a 7 palmos embaixo da terra, tudo vai desaparecer. E aquilo que é invisível vai surgir. Esse é o ciclo da vida. Entende, irmãos? Então essas coisas que você está vendo, que às vezes você até valoriza muito, valoriza demais, é perecível. De uma hora para outra pode ir embora. E aquilo que você não dá valor, aquilo que é invisível, a fé, Deus e as bênçãos do Senhor vão se tornar realidade, vão ser visíveis na sua vida. Então, entenda, irmãos, tem que crer sem ver. A pessoa que espera ver um milagre para crer, ela tem uma fé pequena, débil. A pessoa tem que crer sem ver. E quando ela crê sem ver, aquilo que ela crê se materializa, se torna verdade e se torna real. Essa é a fé, irmãos. Porque se a pessoa vê e crê, é fácil, não qualquer um faz. Mas aquele que crê sem ver, esse demonstra fé em Deus. Eu confio tanto em Deus, que ainda não chegou a minha bênção, mas eu creio que ela chegará. E aí ela vem. Aí ela vem. Versículo 25, 27. Vamos avançar aqui. E eles lhe disse, honestos, tardios de coração, para crer tudo os que os profetas disseram. Porventura não convia que Cristo padecesse essas coisas e entrasse
na sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. O Senhor Jesus exortou aqui os incrédulos. Deu um puxão de orelha, mas o que ele fez? Ele pregou a palavra desde Moisés. Irmãos, o que um incrédulo precisa? É crer. E como ele vai crer? Se ele ouvir. Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que pregar, precisamos pregar quantas vezes forem necessárias até a pessoa crer. Muitas vezes o pastor repete algumas mensagens até as pessoas crerem. E aqui no versículo 28 diz: e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Segue o texto: e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, nos pregava, e quando nos abria as Escrituras, quando nos abria as Escrituras. Então vejam aqui, irmãos, sem saber que eram o Senhor, eles insistiram para que o Senhor ficasse à noite com eles. Irmãos, quando a companhia é agradável, nós não queremos nos apartar, nos separar dela. A gente quer que ela permaneça mais, não é isso? Então torne-se uma companhia agradável. Ande com Jesus no seu coração, que você vai agradar a todos, como aqui o Senhor agradou a eles. Então seja agradável, leve Cristo contigo, irmãos. Leve Cristo no seu coração. Leve a palavra de Deus nos seus lábios. Não precisa pregar como religioso. Lá em Lucas diz, a palavra do Senhor diz: maldito o homem que confia no homem. Não, irmãos. Lá em Jeremias 17:5 diz que maldito o homem que confia no homem. Ah, pecadores, raça de víbora. Não, irmão. Do jeito que você fala, do jeito que você conversa, encaixa a palavra de Deus. Né? Use a sua diferença, a sua característica no falar, a sua entonação de voz. Não mude. Né? Mas fale de Jesus. Fale daquilo que está escrito. Né? Mostre que Jesus está nos seus lábios. A palavra do Senhor diz que a boca fala aquilo que está cheio o coração. Se o seu coração estiver cheio de Cristo, os seus lábios estarão falando de Cristo. E você vai se tornar uma pessoa agradável. Não vai ser aquele pedante religioso que fica apontando o dedo: pecador, vai para o inferno se não se converter. Não, irmãos. Se não ofertar, Deus vai botar fogo na sua casa. Não, irmãos. Isso só toma as pessoas rebeldes ao Evangelho. Do jeito que você fala, com a sua entonação de voz, da maneira que você fala, leve a mensagem do Senhor. Leve aquele que não precisa nem usar as palavras que estão escritas, use até sinônimos, mas fale com sabedoria. Leve a Cristo contigo. Você vai ser uma companhia agradável que ninguém vai querer se apartar. Né? Não vai ser aquele espanta-rodinha, né? Ih, chegou ele, vamos embora. Né? Sai um para o lado, sai outro para o outro. Não, irmãos. Leva Cristo contigo. E aqui, irmãos, eles reconheceram o Senhor no partir do pão. E aí, quando eles reconheceram o Senhor, o que aconteceu? O Senhor desapareceu. Missão cumprida. Porque a missão do Senhor é que eles reconhecessem o Senhor, que eles ouvissem o ensinamento do Senhor, né? Que ardessem o coração dele quando o Senhor falava. Então, missão cumprida. Irmão, com Deus é assim, irmão. Cumpriu a missão, vai embora. O João Batista veio preparar o caminho do Senhor. O Senhor começou a pregar, começou a ensinar. O João Batista mandou perguntar: é ele? É ele. Então está na hora de eu ir. Né? De uma hora para outra eu vou. Como é que ele foi, irmãos? Rapidinho, foi decapitado. Né? Cortaram a cabeça do João Batista. Não teve nem um minuto de dor, nem um minuto de UTI. Oh, glória a Deus, que promoção, né, irmãos? Assim que nós temos que ver as coisas de Deus, né? Ah, não, o João Batista foi um pregador, foi muito usado por Deus, não podia morrer assim. Para com isso, irmão. Para com isso. A morte para aquele que está em Cristo é galardão, é prêmio, é promoção, irmãos. Né?
Já pensou sair desse mundo aqui e ir para o paraíso, irmão? E tem alguns malucos que querem voltar para cá, misericórdia, irmãos. Voltar para cá é punição, é castigo. Tem o paraíso, irmãos. É para lá que nós vamos, né? Missão cumprida, ouvir a palavra, crer no Senhor, né? Então, quem, irmãos, é insensível a ouvir a palavra do Senhor, aquele que o coração não arde quando a palavra é pregada, ele precisa ouvir mais, ele precisa se converter, conhecer mais a Deus, crer mais na palavra que é a verdade. Tem alguns discípulos que andam 11 quilômetros com o Senhor e não reconhecem o Senhor. Irmão, você tem reconhecido o Senhor na sua vida? Você tem reconhecido a presença do Senhor? Você tem reconhecido a ação do Senhor? Ou o Senhor é um desconhecido para você? Muitas vezes o Espírito Santo fala ao seu coração. Você tem reconhecido, irmãos? Você tem reconhecido que muitas bênçãos que você recebeu foi Deus que te deu? Quem abriu os caminhos foi Deus? Quem te deu livramentos foi Deus? Quem te dá oportunidades de crescimento, de prosperidade é Deus? Você tem reconhecido isso ou você acha, não, é meu mérito, eu estudei um bocado para conquistar isso? Que é isso, irmão? Tem gente que estudou muito mais que você e não tem o que você tem. Não teve as oportunidades que você tem. O diferencial é o Deus Todo-Poderoso. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor e não entidades. Né? O que faz a diferença é Deus nas nossas vidas. Se Deus não for contigo, você pode fazer lá 20 pós-graduações e doutorados lá em Harvard, que nada vai adiantar, irmão. É Deus que faz a diferença, é Deus que põe a mão, é Deus que abre os caminhos, é Deus que dá livramento, é Deus que nos dá a vida. Sem Deus nós nem levantaríamos da cama ao amanhecer. E nós temos que reconhecer isso, temos que conhecer o Deus que nos sustenta. A palavra do Senhor diz lá em João 15:5, sem Deus, sem o Senhor, nada podemos fazer. Muitas vezes você pensa que é você, não é você, é Deus. É Deus que te trouxe aqui, é Deus que vai abençoar a sua vida. Conheça-o e decida-se. Deus não força ninguém. Vem cá, me obedece. Deus não faz isso. Ele quer que você o conheça e decida, com seu livre-arbítrio, a segui-lo. Né? Então, quem não conhece, não tem, ele tem a misericórdia de Deus. Tem muitos que não conhecem a Deus, não querem conhecer, tem a misericórdia de Deus. Mas quem conhece, crê e obedece, tem o melhor de Deus, tem direito às promessas de Deus, tem direito à herança dos filhos do Senhor. Conheça Deus, irmão. Conheça Deus através da fonte segura que é a palavra de Deus. E aí você decide a sua vida, se obedece, se não obedece, se faz, se não faz. Mas conheça o Senhor. Ele faz tudo por nós. Ele sempre faz o melhor por nós e nós temos que reconhecê-lo. Amém, povo de Deus? Vamos ficar em pé, vamos estar louvando e vamos